Shalom, shalom, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um ensinamento, a mais uma exortação pela palavra do Senhor Jesus Cristo, o único no céu, na terra, até no inferno que reina. Venha comigo nessa tarde, nessa manhã, para mais um dia de palavra e de mistérios com o Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jeová Jireh. Obrigado, Sabaote. Obrigado, Jeová Kadosh. Obrigado, Jeová que não falha. Obrigado, Deus dos mistérios celestiais. Ó meu Pai, assim como o Senhor levantou apóstolos como João, Paulo e Pedro, hoje o Senhor levantou, Pai, a esta pessoa que me assiste, a essa pessoa, Pai, que está enferma, a essa pessoa, Pai, que não tem esperanças para te seguir, Pai. Meu Deus, meu Pai, que essa palavra toque essa pessoa, toque este povo que está na América, nos Estados Unidos, que está, Pai, na França, que está em Portugal, que está em toda parte da África, Moçambique, Angola, Cabo Verde, África do Sul. Meu Pai, que o Teu Espírito se alastre por toda a terra. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, because you are reaching this world with your blood and with your word. Lord Jesus, save your people by your blood, by your word. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar sobre um tema, sobre um assunto muito importante na vida cristã, na atualidade. Eu quero trazer para ti um mistério que Deus falou comigo nessa manhã para compartilhar consigo. O tema de hoje será desbloqueio. Vamos apagar aqui só. Convida o seu irmão, convida a sua irmã para assistirem este culto neste canal. Subscreva, deixa o seu comentário, compartilhe esta palavra, porque de graça o Senhor nos deu e de graça eu também estou a dar. Não venda a palavra do Senhor. Então hoje vamos falar do desbloqueio. 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 Ok. Desbloqueio. Mário, por que estás a falar do desbloqueio? Será que queres desbloquear alguma coisa? Deus falou comigo hoje. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Nem todo homem de Deus foi levantado por Deus. Nem todo homem de Deus foi levantado por Deus. Existem homens que chamaram a atenção de Deus, chamaram a graça de Deus, provocaram o Espírito de Deus. Se nós formos a ler no primeiro livro escrito por Moisés, o grande homem de Deus, o profeta levantado pelo Senhor, nós vamos notar que Deus queria destruir a terra. Deus já queria desfazer aquilo que ele já havia feito. Só que o que acontece? Deus acha graça num homem. Deus acha graça em Noé. Por Noé a terra não foi destruída. O que fez com que Noé achasse graça diante do Senhor? O que fez com que Noé achasse graça e fosse um dos homens de Deus levantados por Deus? É um privilégio quando é Deus a vir ter contigo.
É uma graça enorme quando é Deus a vir ter contigo, a te levantar como homem de Deus, como apóstolo, como um ajudador, como um ministro, como um levita. Quando é Deus a te chamar, Ele já fortificou o teu chamado, o teu dom. Então, o que fez com que Noé achasse graça, fosse levantado por Deus? Uma das coisas que faz com que nós chamemos a atenção de Deus é o caráter. O caráter. O caráter, ele, quando é mostrado ao Senhor, quando ele é bom, porque todo caráter tem seu fruto. Se calhar você tem um caráter satânico, e o fruto do seu caráter será satânico também. Mas se o seu caráter for bom, não digo que você não vai errar, mas se o seu caráter for bom, claramente que o fruto da sua árvore, o fruto do seu caráter será bom também. E consequentemente isso vai chamar a atenção de Deus. E é o que Noé carregava, o caráter. O que é caráter? Ser. O caráter é o ser. O nosso ser, como é que nós somos? Esse é o nosso caráter. Então Noé foi chamado por Deus por uma das características. Se vocês forem anotar, muitos homens de Deus que são chamados diáconos. A Bíblia vai falar de diáconos em Timóteo, que quando foi levantado Estevão, em Atos, quando foi levantado Estevão, a Bíblia vai dizer que ele era um homem com caráter bom e cheio do Espírito Santo. Então Deus levanta os seus servos consoante ao seu caráter. Também pode te levantar enquanto você tem um caráter satânico. Ele pode te mudar. Ele pode te moldar. Exemplo, o apóstolo Paulo perseguia a igreja do Senhor. Mas quando Jesus apareceu na vida dele, ele foi moldado. Então, nem todo homem é chamado por Deus. Ele provoca Deus, ele provoca a graça de Deus. Ele provoca a presença de Deus. Uma das coisas que eu quero falar é sobre a autoridade. A Bíblia vai falar conosco em Lucas 10, 19. Primeiro vamos ler 19 para entender o foco para onde quero vos levar. Deus nos dá uma autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se formos a ler Mateus 28, 18, Mateus 28, 18, depois da ressurreição do Senhor, Jesus aparece aos seus discípulos da Galileia, como todos sabem. Ele aparece na Galileia. E no versículo 28, 18, ele diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder. Olha, poder. E Lucas, ele falou de poder. Lucas 10, 19, ele falou de poder. Em Mateus, ele também volta a falar de poder. O que é isso? É-me dado o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das coisas que você tem que saber, para que você seja homem de Deus, você não precisa ser chamado por Deus. Primeiro, você não necessita ser chamado por Deus. Porque Deus, primeiro, já colocou a semelhança dele em nós. Semelhança.
Ele já colocou a semelhança de nós, dele em nós. Então a Bíblia vai falar, no capítulo 1, o verso Gênesis, a criação do homem. E Deus vai dizer, e criou Deus o homem à sua imagem, criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Ok. Vamos voltar. 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra que eu queria. Conforme a nossa semelhança. Então, quando você carrega a semelhança do Senhor, você carrega virtude. E dentro dessa virtude, nós encontramos algo inexplicável. Porque na virtude nós encontramos que? Nós achamos a verdadeira aparição de Deus em nós. A verdadeira, como é que eu posso dizer? Genética espiritual de Deus em nós, na virtude. Virtude é uma coisa espiritual, não carnal. Então, nem todo homem é levantado por Deus. Todos aqueles que obedecem esses elementos, eles chamam a atenção de Deus para o desbloqueio da graça que Deus colocara neles. Uma das coisas que eu expliquei na aula passada, na pregação passada, na pregação passada, na exortação passada, é que o homem é o único ser feito por Deus que tem as 3 características. Espírito, primeiro, alma, segundo, e carne. O que é espírito? Espírito é Deus. Espírito é Deus. A alma é o sopro dele. E a carne é um dos elementos, ou posso dizer que é um gift, posso dizer que a carne é um dom especial que Deus deu somente ao homem. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Às vezes nós olhamos a carne como algo satânico. Não façam isso. Carne é algo bom, só que o homem confunde a maldade com a carne. A carne não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque teu espírito também pode ser satânico. O que acontece aqui? O homem, ele carrega a primeira semelhança de Deus, que é o espírito. E é dado o sopro dele, a alma, que é essa alma que está a falar. E a carne como dom presente que Deus dá ao homem. Então, quando um homem, um ser humano, seja uma criança, seja um adulto, no seu crescimento, obedece esses elementos, ele é chamado por Deus, ele chama a atenção de Deus. As nossas obras chamam a atenção de Deus. É por isso Deus, ele vai falar em Isaías, que... Onde está isso, meu Deus? Isaías 61, 8. Deus vai falar, Isaías 61, 8. Já estava aqui no livro de Isaías. Obrigado, Senhor. 61, 8. Ele vai dizer assim, porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa, é verdade, e farei um concerto eterno com eles. Eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Deus ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Por quê? O pecado é morte. E Deus não anda com a morte.
Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida. É por isso que Jesus Cristo ressuscitou. Então, todo homem, ele pode ser homem de Deus. Toda mulher pode ser uma profetisa. Toda mulher pode ser uma pastora. Todo homem pode ser um diácono, um levita. Todo homem tem isso. Mas como é que nós chegamos lá? Passamos por esse processo. E esse processo vai desbloquear uma coisa em nós. Esse processo vai desbloquear uma coisa em nós que se chama autoridade. 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 O que é autoridade? Vamos ler o livro, vamos voltar de novo para o Lucas e o Mateus, para vocês observarem uma coisa que Jesus Cristo fala duas vezes. Ele fala duas vezes sobre essa palavra. Lucas 10, 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Ide. 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 Vamos para Mateus. Gravem isso. Não esqueçam. Ide. Mateus 28. Mateus 28. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Vamos para 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ide. O que significa ide? Ele fala em Lucas 10, 3. Ide. Em Mateus 28, 19, portanto, ide. O que significa ide? Ide representa uma autorização. Autoridade é permissão. Se você não tem autoridade, você não tem permissão. É por isso que os fariseus vão perguntar a Jesus: de onde vem essa autoridade? Ou quem te deu essa autoridade? Eles questionam a Jesus por causa dessa autoridade. Por que você fala assim? Que obras são essas? Que poder é esse? Por quê? Porque quando você tem autoridade, você tem permissão. E você tem liberdade. Obrigado, Espírito Santo. Você tem liberdade de operar em Cristo Jesus. De usar o poder. Yes. O poder. The power. We call it power. De usar o poder. Tendo autoridade, você tem a permissão para... Essa permissão te dá uma liberdade, uma autonomia, vindo de Deus, que consequentemente vai te dar um poder. Toda pessoa livre tem um poder. Então, quando Deus te dá autoridade, Ele vai te dar esta permissão, Ele vai dizer, ide. O ide é uma permissão, ele engloba o poder, a permissão e a liberdade para que você opere em Cristo Jesus. Nenhum homem de Deus que chamou a graça de Deus, ou ele se entregou a Deus e Deus viu para ele, viu a ele e disse, não, eu vou usar esse servo, eu vou usar esse homem, porque ele está interessado. Ele deu autoridade.
Nenhum apóstolo, bispo, reverendo, diácono, doutor da palavra, servos do Senhor, levitas, sacerdotes, evangelistas, falantes de línguas, têm autoridade. Todos eles têm autoridade. Todos eles têm autoridade. Se eu falo valocaparia, elatosofreia, malocopreia, eu falo com certeza porque eu tenho autoridade. Primeiro eu tenho poder. Ninguém fala, ninguém profetiza, ninguém prega a palavra sem autoridade. É por isso aqueles demônios que perguntaram aqueles dois homens que estavam a libertar, eles disseram: eu conheço Paulo, nós conhecemos Jesus. E quem sois vós? Por quê? Porque eles não estavam a ver autoridade. Se eu não tiver autoridade, ou se eu não tivesse autoridade, eu não pregaria essa palavra para ti. Mas porque eu tenho autoridade, eu tenho a liberdade e a permissão e o poder de espalhar o Evangelho de Jesus. Então, quando você tem essas características, Deus olha para ti e te chama. Nós olhamos muito para muitos homens de Deus. Olhamos para muito... Epa, esse homem foi chamado mesmo por Deus. Este homem aqui, pá, desde o ventre da mãe dele, foi chamado por Deus. Deus já estava lá, Deus escolheu essa família, meu Deus. Não. Não. Nem todo aquilo que você vê foi escolhido por Deus. Mesmo eu que estou aqui diante de ti, se calhar eu não fui escolhido por Deus. Me interessei pela palavra de Deus. Chamei a atenção de Deus. E Deus veio até mim. Assim como foi até Noé. Noé chamou a atenção de Deus e disse: não, eu vou destruir o mundo, mas eu não vou destruir esse homem. Existem regiões que Deus não destrói por causa das pessoas que estão lá. Deus ainda tem misericórdia por causa das pessoas que estão lá. So, to unlock authority, you should be interested. You must be interested in God. You must be interested in His word, the power of the Lord. Às vezes Deus se achega a esses homens de Deus que foram levantados no mundo inteiro, a todos os profetas que Deus lhes abençoe, apóstolos, reverendos, que estão em África, América, Europa, Ásia e em toda parte da terra. Eles meditaram na palavra e entenderam a palavra e disseram: não, nós podemos obrar isso. Existem homens corajosos que chamaram a atenção de Deus. Então, se calhar você hoje está a perguntar: será que eu posso ser Mário? Será que eu posso ser homem de Deus? Será que eu posso ser pastor, profeta? Eu já fui profetizado que eu seria profeta, mas eu não sabia que eu seria profeta. Eu já fui profetizado que seria homem de Deus. Eu já fui profetizado muitas coisas, mas eu não sabia daquilo. Por quê? O que eu fiz? Se calhar eu também provoquei, chamei a atenção de Deus. Ou eu já tinha uma semente dentro de mim. Então, Deus já nos deu a graça. Deus já nos deu a autoridade. Deus já nos deu o poder. Deus já nos deu a liberdade. Deus já nos deu o nome de Jesus, que é o maior nome para operar no espírito e na carne. Para fazermos a demonstração, como diz Paulo, a nossa palavra não vai terminar só em palavras persuasivas, palavras que só virão com sabedoria, mas palavras que virão com power, palavras que virão com graça, palavras que virão com anointing, unção. Então, você terá que chamar a atenção de Deus. Você pode ser um homem de Deus. Você pode desbloquear, unlock
unlock. You can unlock. You can unlock. When you unlock the power God gave you, God gives you a gift to go far without fear. Então, quando você desbloqueia, Deus te dá um dom para você ir longe sem medo. E quando Deus te chama, você não pode ter medo. A maioria dos homens de Deus, que são homens de Deus, que foram chamados por Deus mesmo, na primeira pessoa, alguns deles começaram o evangelho pregando com medo, ou manifestaram o poder de Deus com medo. E aqueles que Deus não chamou, mas eles chamaram a atenção de Deus, eles tiveram a coragem. Numa primeira fase, Deus te chama. Deus chama. Numa segunda fase, você chama a atenção de Deus. Você chama. Você chama, meu Deus. Você chama a atenção de Deus. A atenção de Deus. Davi chamou a atenção de Deus. Josué chamou a atenção de Deus. Moisés chamou a atenção de Deus. Elias chamou a atenção de Deus. Eliseu chamou a atenção de Deus. Eu, Mário, chamei a atenção de Deus. Você também chamou a atenção de Deus. Então, nós observamos que na primeira fase é Deus que chama o homem. Numa primeira fase, Jesus, thank you God, Lavrasco pela Hatis. Deus é de Deus para o homem. Aqui é de Deus para o homem. Depois é do homem para Deus. É bom que seja de Deus para o homem, é muito bom. Quando é para o homem, para Deus também é muito bom. Mas quando é Deus a te chamar, na primeira pessoa, Ele fortifica a graça que Ele tem a certeza que você vai cumprir com a palavra dele. Então, nessa manhã, nessa noite, com a palavra de Deus que saiu da boca do Senhor Deus, procura desbloquear a graça do Senhor. Não esqueça. Chama a atenção de Deus. Você tem um dom. Você pode ser como esses homens e maior. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vocês farão maiores coisas. Paulo curava com lenço. Paulo era o pior pecador que o mundo já viu. Mas quando ele se mudou para Deus, chamou a ele. Ele não, a sua sombra que curava. Então, cuida do seu caráter. Caráter. Aqui. Caráter. E depois do caráter, dentro do caráter, tu tens a virtude. Virtude. E aqui, deixa eu ver. Aqui na virtude, depois disso tu tens o caráter, a virtude, tu tens a autoridade. Desculpa. A semelhança. Perdão.
A semelhança que nós encontramos na virtude, mas a semelhança vou fortificar aqui, sublinhar aqui, intensificar essa palavra. Não sei como é que você pode me ajudar a falar isso. Semelhança. Jesus, como é que se escreve isso? Estou a esquecer a minha própria língua, Pai. Meu Deus. Semelhança. Semelhança. Isso. Temos a semelhança. E depois, isso vai nos dar autoridade quando nós vivemos. Já temos a semelhança de Deus, já nos dá. Deus é um Deus com autoridade, com poder. Nosso Deus não tem medo. Autoridade. 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 Na autoridade nós temos poder, temos a permissão, temos o poder, temos a liberdade para... Então, e por fim, vamos observar a manifestação daquela autoridade que você recebeu, vai manifestar. E você vai fazer a obra do Senhor sem nenhum medo. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, essa é a palavra que Deus me disse, hoje me falou. Porque existem várias pessoas que estão a morrer com dons, há pessoas que estão nos cemitérios. Dói-me dizer isso, há pessoas que estão nos cemitérios que morreram sem cumprir o propósito do Senhor, sem cumprir. Se calhar você tinha medo, se calhar você pensou que você não podia. Você pode ser um homem de Deus. Você pode ser um homem de Deus. Deus tem um propósito consigo. Deus tem um propósito consigo. Então essa foi a palavra. Desbloqueia. Desbloqueia em nome de Jesus. Desbloqueia. Eu desbloqueio também. Então, Pai, obrigado por tua graça. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pela vida da tua serva que me assiste, Pai, que me assistiu durante essa hora, esses minutos, Pai, para adquirir sabedoria através da sua palavra. Pai, que eles não pensem que nunca podem ser homens e servos de Deus. Eles, Pai, podem ser, porque o Senhor lhes deu a semelhança, lhes deu o caráter, lhes deu a virtude, lhes deu o poder, liberdade e permissão para eles manifestarem a autoridade que o Senhor lhes colocou, Pai. Que a Tua graça entre na vida deles, Pai, e que um novo apóstolo, um novo profeta surja neles. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amen, 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 amen. God bless you, Deus te abençoe. Não se esqueça, inscreva-se no meu canal, chame o povo, assistam com sabedoria. Vamos aprender juntos. Que a graça de Deus esteja consigo. Deus te abençoe, Deus te ama. Até. Deus te abençoe.